Hoje é 9 de outubro de 2020, são 7 horas e 7 minutos. Nós vamos dar início à aula de competência tributária. Aula bastante importante, tá, gente? Alguém saberia me dizer o que é competência tributária? Que a cliente da federação cabe cobrar um imposto, né? Cada imposto que a Constituição delega, né? Quem que ajuda ele? Gente, quando eu falo em competência tributária, o que vocês não podem perder de vista, tá? O que vocês têm que responder para mim, o que vocês têm que mostrar para mim, e é isso que eu vou cobrar de vocês quando eu perguntar o que é competência tributária, é o seguinte: é a faculdade conferida pela Constituição Federal às pessoas políticas para que estas, mediante lei, instituam tributos. Então, veja vocês o seguinte: a competência tributária, né, é uma aptidão, essa definição do Dr. Paulo de Barros Carvalho, tá? Está aí na tela para vocês. Competência tributária é a aptidão conferida pela Constituição Federal às pessoas políticas, ou seja, a União, os estados, o Distrito Federal e os municípios, ou seja, aos entes tributantes, para que estes, mediante lei, instituam tributos, ok? Então, nesse país, as pessoas, os entes, quem são os entes tributantes? São as pessoas políticas de direito público interno, quais sejam União, estados, Distrito Federal e municípios. Os entes tributantes, eles só podem instituir os tributos previstos na Constituição, nós já vimos isso, deve obedecer o regime jurídico estabelecido pela Constituição a cada um desses tributos, tá ok? E mais, eles só podem instituir os tributos que eles tiverem aptidão para tanto, ou seja, que eles tenham o quê? Competência tributária. Sem competência tributária, a pessoa política não pode instituir o tributo. Então, um exemplo bem rápido e singelo para vocês aqui. Pode o município de Taubaté instituir o imposto sobre a renda? Não. Por quê? Porque a Constituição Federal não conferiu aos municípios competência tributária para tributar a renda. Tudo bem? Então, Adolfo, olha a dica. Competência tributária, o que você tem que mostrar para mim? Você tem que mostrar que é uma aptidão que a Constituição Federal confere às pessoas políticas. Entendeu? Você tem que mostrar isso. É o poder. Por isso que muitos autores falam que nesse país o poder de tributar está na Constituição. Porque, na verdade, a Constituição ela tem o poder de tributar e ela distribui esse poder entre as pessoas políticas. Porque sem competência tributária, as pessoas políticas não podem tributar. Então, olha só, é a aptidão conferida pela Constituição Federal às pessoas políticas para que estas, mediante lei, instituam tributos. Entenderam? Eu já falei para vocês isso, acho que é tranquilo, né? O conceito de competência tributária ele é bem tranquilo. Agora, quando o ente tributante ele possui competência tributária, como é que ele exerce essa competência tributária? Legislando? Legislando. Através de decretos? Não, José Lemos, não é através de decretos, é através de lei. Tá? O exercício da competência tributária se dá mediante uma atividade legiferante. Ok? Eu vou criar leis. Como diz o professor Roca Arrasa, criar leis em abstrato. Ou como trata o professor Paulo de Barros Carvalho, criar as regras matrizes de incidência tributária. É assim que se exerce a competência tributária. É criando leis que contêm regras matrizes de incidência tributária. Somente num segundo momento, José Lemos, é que os entes vão editar decretos. Porque os decretos, na verdade, eles vão servir
para regulamentar os dispositivos legais. Estão entendendo? Também não deixa de ser uma manifestação da competência, tá? Porque geralmente quem tem competência tributária também tem um negócio chamado capacidade tributária ativa, tá? Que eu vou explicar para vocês daqui a pouquinho. Então, vejam só, a competência tributária é exercida através de uma atividade legiferante, através de produção de leis, cuja interpretação faz com que nós venhamos a construir as regras matrizes de incidência tributária. Tudo bem para vocês? Alguma dúvida? Beleza. Professor, mas no caso a Constituição ela não faculta, né? Ela obriga, ela confere a competência. É faculdade ou é obrigação? Obrigação, né? Seria. Então, existe um debate sobre isso, tá? Existem autores que entendem que a capacidade contributiva, a competência tributária, ela é um dever. E outros que entendem que é um poder, que é uma faculdade. Eu, particularmente, entendo que é uma faculdade, tá? Até hoje, a União não exerceu sua competência tributária e não instituiu o imposto sobre grandes fortunas. E eu não penso que ela seja obrigada a fazer. Ela possui a faculdade, ela possui o poder. Se ela vai fazer ou não, é um problema da União, tá ok? Agora, por outro lado, a lei de responsabilidade fiscal, ela acaba prescrevendo que se a pessoa política não instituir todos os tributos da sua competência, ela não pode receber repasses não obrigatórios, mas repasses facultativos de outra pessoa política, tá? E esse dispositivo está sendo atacado nos tribunais porque ali você acaba penalizando o ente que não instituiu os tributos da sua competência. Ou seja, se ele tem a faculdade e ele não tem o dever, então ele pode ser penalizado ao não exercer. Tudo bem? Alguma dúvida, gente? Podemos ver de que forma... A Amanda que está ali, que eu estou vendo? É a Amanda? Oi. Tudo bom? Então, vamos ver agora de que forma a Constituição Federal distribuiu a competência tributária entre os entes tributantes. Ok? Vamos lá. Está aqui. Eu tenho aqui a União, eu tenho aqui os estados, eu tenho aqui o Distrito Federal e eu tenho aqui os municípios. Ok? Então, agora, gente, eu vou falar de impostos, tá? Quais são as 5 espécies tributárias mesmo? Impostos, taxas, contribuições. Imposto, taxa, contribuição de melhoria, contribuições e empréstimo compulsório. É por isso que eu só posso dar essa aula para vocês depois que eu der a aula de classificação dos tributos, tá ok? Então, eu falei na aula passada para vocês que, pela teoria mais aceita aí, nós temos 5 espécies tributárias, né? Os impostos, as taxas, as contribuições de melhoria, as contribuições e os empréstimos compulsórios. Então, vamos ver como é que a Constituição Federal distribuiu a competência tributária entre os entes tributantes. E vamos começar com os impostos, ok? A gente vai começar aí com os impostos. Bom, olha só que interessante. O artigo 153, ele traz os impostos de competência da União, tá ok? O artigo 155 traz a competência dos estados. O artigo 156 traz a competência dos municípios. Aí você pergunta, poxa, e o que faz o artigo 154, né? O artigo 154, na verdade, ele vai tratar de competência extraordinária e competência residual. E eu vou falar mais tarde dele para vocês, ok? Bom, gente, qual foi o critério utilizado pela Constituição Federal para distribuir a competência tributária no que diz respeito aos impostos entre as pessoas políticas?
Simples. Ela pegou o quê? A materialidade. Pegou o âmbito de incidência desses impostos. Então, você veja que o imposto, como nós vimos, a grande característica dos impostos são tributos cuja materialidade não estão vinculadas a uma atuação estatal, são fatos da vida, né? Que demonstram que a pessoa tem um patrimônio, que ela tem uma renda ou que ela gera uma atividade, exerce uma atividade econômica. Então, é através da materialidade dos tributos que a Constituição vai distribuir a competência tributária dos impostos. Então, nós vamos pegar lá a materialidade dos impostos, sempre observando aquele esqueminha, lembra? Verbo mais complemento. Então, no artigo 153, nós vamos ter lá imposto de importação de produtos estrangeiros. Então, veja, o que é importar um produto estrangeiro? É trazer para dentro do país um produto cuja origem é estrangeira, ok? Então, eu posso importar um veículo, eu posso importar soja, eu posso importar trigo, posso importar celulose, papel, enfim, todo e qualquer bem, tá? Mas vejam, o bem não pode ser nacional. O produto importado não pode ser nacional. O produto tem que ser estrangeiro, tá ok? Esse imposto, gente, de importação, ele é muito importante porque nós vamos ver que ele possui uma função extrafiscal, tá? Daqui umas 2 aulas eu vou voltar nele e eu vou mostrar para vocês que o imposto de importação ele tem uma função de controle da economia. A União utiliza o imposto de importação muito mais como um mecanismo de controle da economia do que um mecanismo arrecadatório. Nós vamos ver isso, ok? Bom, o segundo imposto é um imposto muito pouco utilizado, que é o imposto de exportação. Ou seja, exportar produtos nacionais. Por que ele é pouco utilizado, gente? O que vocês acham? Não se quer o Brasil exporta pouco. Porque o que produz é consumido internamente. Facilitar a venda? Jorge falou uma palavra lá, ó, facilitar a venda. Facilitar a exportação de produtos nacionais para o estrangeiro. Ok? Os países industrializados, eles enriquecem por quê? Porque eles compram matéria-prima, industrializam matéria-prima e exportam a matéria-prima industrializada de um preço muito mais caro do que eles compraram a matéria-prima. Quando a gente exporta, entra dólar no país, né? Faz muito bem para a economia, gera emprego no Brasil. Então, nós temos que exportar. E se eu tributar a exportação, o produto nacional vai ficar mais caro. Tá? Nós vamos aprender também que a tributação da atividade econômica, ela onera a atividade econômica, né? Quando você tributa a atividade econômica, você acaba tornando o produto mais caro. E a gente não quer isso, ok? Professor, mas se você tributa a importação e não tributa a exportação, não é uma concorrência desleal? Então, mas veja bem, aqui na verdade, Amanda, todos os países do mundo seguem essa regra, entendeu? Então, mas é que os produtos têm preços diferentes, não é verdade? Então isso que eu vou ensinar para vocês lá na frente. Tem que haver a proteção, né? Desculpa, Zé Lemos. Quando a Volkswagen produz um carro e vende o carro dentro do mercado interno brasileiro, ele vai pagar IPI, vai pagar ICMS, vai pagar PIS, vai pagar COFINS. Agora, quando essa mesma Volkswagen exporta esse veículo, ela não paga nenhum desses tributos que eu acabei de mencionar para você. Na verdade, é uma regra. Os países do mundo, a grande maioria deles, desoneram a atividade econômica voltada para exportação. Eles não tributam a atividade econômica voltada para exportação. Por quê? Porque todo mundo quer exportar. Entendeu? Então, os produtos ficam mais baratos. Só que daí, quando o produto vai entrar dentro do país, aí vem o imposto de importação e joga o preço dele para cima para exatamente acabar com isso que você falou, entendeu? Entendeu? Porque daí vem o
o imposto de importação e joga o preço para cima de novo. Entendeu? Entendi. Uhum. Senão seria muito bom, né? Você vai no Paraguai, compra um produto brasileiro no Paraguai, que é mais barato do que aqui, né? Porque exportado para lá não tem tributação, e depois você traz ele de volta e vende ele aqui, né? Tudo bem? Isso aí só pode ser feito de forma ilegal, tá? Bom, então, veja só, imposto de importação, imposto de exportação, competência da União. E outra forma não poderia deixar de ser, porque somente a União exerce suas atribuições em todo o território nacional, né? Então, não tem como não ser da União a competência para tributar esses que são chamados impostos alfandegários, ok? Bom, depois, o inciso 3, nós vamos ter o imposto sobre a renda e proventos de qualquer natureza. Gente, o imposto de renda é o imposto mais importante da União, ok? É o imposto que mais arrecada para a União. Então, lá no segundo semestre, aliás, no primeiro semestre do ano que vem, se Deus quiser presencialmente, eu vou dar para vocês algumas aulas sobre imposto de renda, tudo bem? Eu acho que essa molecada vai apanhar hoje, viu? Tá vendo? Eles já me ouviram falar, correram tudo. Meu louco, eu tô falando isso, tô gravando a aula, daqui a pouco os caras vão falar que eu maltrato meus filhos, que eu bato meus filhos, né? Oh, Jesus, misericórdia. Vamos lá. Gente, então o imposto de renda é um capítulo à parte, é um imposto muito importante e nós vamos estudar ele mais à frente em alguns pormenores para vocês terem uma ideia de como é o imposto de renda. Depois, eu tenho um tributo chamado IPI, que é Imposto sobre Produto Industrializado. Alguém sabe qual é a materialidade do IPI? Segundo. Qual foi? Vem. Criança, é cachorro. Então, vamos lá. Pensar aí, qual é a materialidade do IPI? Seria a industrialização? Então, Bruna, todo mundo responde isso, tá? Que o IPI é industrializar produto, né? Aí eu tenho uma ressalva, porque é o seguinte, na verdade, a materialidade do IPI não é industrializar. Na verdade, a materialidade do IPI é comercializar um bem que você industrializou, entendeu? Quando você industrializa o bem, propriamente dito, você não é obrigado a pagar IPI. Mas quando você comercializa um bem que você industrializou, aí você pode ser obrigado a pagar IPI. Vou dar um exemplo para você bem fácil. A Volkswagen produz um veículo. Ela não vai pagar IPI, produziu o veículo. Ela vai falar, esse veículo que eu produzi, eu vou deixar aqui na fábrica aqui para fazer a segurança noturna da fábrica. O pessoal vai ficar andando com o carro em volta da fábrica, ver se ninguém está querendo invadir. Vai pagar IPI? Não. Agora, se ela produzir o carro e vender o carro para a Original Veículos, revender para a gente, aí ela paga, entendeu? Na verdade, o IPI ele vai incidir sobre a comercialização de um bem que você industrializou. Ou então, Amanda, o IPI vai incidir também na importação de um bem industrializado. Olha só. Máquina, por exemplo? Hã? Por exemplo, uma máquina? Opa, uma máquina. Ele pode incidir. Entendeu? A Original Veículos, quando compra o carro da Volks aqui em Taubaté, paga IPI. Na verdade, não é original, né? A Volks, quando vende o carro para Original, paga IPI, certo? A Volks que é o contribuinte. Agora, se a Original importar um carro da Volks da Alemanha, ela vai pagar IPI também, entendeu?
é possível que ela venha pagar IPI também, né? A legislação determine isso, tá ok? Só que daí a gente troca o polo passivo. Tá? A gente troca o polo passivo. Aí o polo passivo já não vai ser mais... Aí o polo passivo... Não tem. As meninas têm mais. Aí o polo passivo... Só tá aí para os meninos fazer barulho aqui, não? Se eu tiver que ir lá de novo, vai ficar ruim para ele. Pronto, agora a mãe vai dar uma bronca nele e vai resolver o problema. Onde é que eu estava? Ah, IPI. Então, olha só. A Volks vende um carro que ela industrializou para a Original Veículos. A Volks pode vir a ser obrigada a pagar IPI, ok? Agora, se a Original Veículos comprar um carro da Volks da Alemanha, na importação, Amanda, além do imposto de importação, provavelmente vai incidir IPI também, tá? Aliás, incide IPI, incide ICMS, incide PIS, incide COFINS. Não pense que a importação incide só imposto de importação, não, tá? Incide vários impostos. Só que daí, nesse caso, eu troco o contribuinte. O contribuinte não é a fábrica, é quem compra, é quem importa. Porque não tem como a Receita Federal ir cobrar da fábrica da Alemanha, entendeu? Entendeu? Então, se a Original comprar um carro da Volks daqui de Taubaté, quem vai pagar o IPI é a Volks, não é a Original. É claro que a Volks vai embutir o valor do IPI no preço do carro. Mas quem é contribuinte, quem deve pagar o imposto é a Volks, não a Original. Agora, por outro lado, se a Original importa um veículo da Volks na Alemanha, aí ela, Original, na hora do desembaraço da ilha, vai ter que pagar o IPI. Tudo bem? E ela paga IPI de novo se ela vender esse carro? Não, porque ela não industrializou. Ah, tá. Entendeu? Entendi. Uhum. Teve um julgado do Supremo agora dizendo que tinha um caso lá, eu não estou muito bem lembrado agora, de cabeça, assim. Mas teve um caso que o Supremo julgou agora, acabando imputando a uma pessoa pagar IPI mesmo sem ter industrializado, tá ok? Mas foi uma crítica muito forte que a comunidade tributária fez esse julgado, porque, veja bem, só pode vir a ser contribuinte do IPI ou quem industrializa e revende, e vende, né? Ou quem importa. Nunca quem revende, entendeu? A regra não é essa. Aliás, o IPI é um imposto nefasto, né? Que você está tributando quem está industrializando, né? Concorda? Pô, o cara está industrializando, o cara está empreendendo, o cara está comprando máquina, o cara está fazendo uma atividade econômica de indústria, né? Que gera riqueza para o país. Você vai lá e tributa essa atividade, né? Pouquíssimos são os países que fazem essa tributação, ok? E, professor, uma vez que você paga um imposto, você não paga ele de novo, né? Como assim? Por exemplo, se pudesse, sei lá, pagar o IPI 2 vezes. Eu importei e eu vou vender o que eu importei. Não. Seria irregular se eu pagasse 2 vezes o mesmo imposto, né? Não, você importou, você vai pagar o IPI. Se você importar do industrial, aí que tá, entendeu? Você tem que importar do industrial. Se você importar do industrial, você pode vir a ser compelido a pagar IPI. Agora, a hora que você vende, não, porque você não industrializou, entendeu? Tem umas discussões que a pessoa, tipo assim, ela compra a granel em saque e vende. E daí, ela industrializou ou não, entendeu? Tem umas discussões assim, mas eu não vou entrar nesse detalhe com vocês, senão a gente vai desviar muito do assunto da aula, essa aula é extensa. Tudo bem, gente? Beleza, Bruna? Certo. Bom, depois, gente, eu tenho o IOF. O IOF é o Imposto sobre Operações Financeiras. Mas preste atenção. O IOF, ele possui 4 materialidades possíveis. A primeira materialidade do IOF são as operações de crédito. Vocês sabem o que é operação de crédito? Quando você É aquela TED, DOC, essas que a gente faz transferências? Isso aí é pagamento, né? Você está pagando. Transferência também.
As movimentações da conta, não? Quando você faz a movimentação na conta, debita na sua conta, né? E credita na conta do outro. Mas uma operação de crédito é um empréstimo, tá? Operação de crédito é empréstimo. Pode ver lá, toda vez que você entra no cheque especial, mesmo que você não pague juros para o banco, né? Porque tem banco que dá 10 dias sem juros, você acaba sendo compelido a pagar o IOF. Tudo bem? Sim ou não? Falei de empréstimo, acabei de lembrar que minha conta no banco está estourada, eu preciso fazer uma transferência para cobrir essa conta. Senão eu vou passar o feriado com a conta estourada. Jesus. Beleza. Então, entenderam o que é operação de crédito, gente? Alguma dúvida? Sempre que vocês emprestarem dinheiro do banco, tá? Vocês vão ser compelidos a pagar o IOF, tá ok? Não é que vocês vão, veja bem, gente, com uma aula de competência tributária, não é que vocês vão ser compelidos a pagar, é que vocês poderão ser compelidos a pagar, tudo bem? Por que vocês poderão ser compelidos a pagar? Porque a União Federal possui competência tributária para instituir um imposto que vai incidir sobre operações de crédito. Tudo bem? Pronto, fiz a operação. O mundo contemporâneo, né? Aí, ó, no meio da aula, o professor foi lá e sapecou uma TED, né? Nem a TED, né? É do mesmo banco, então. Tudo bem, gente? Agora, segunda materialidade do IOF. Operações de câmbio. O que é operação de câmbio? Vocês sabem. Compra de moeda estrangeira? Exatamente. Operação de câmbio é a troca de moeda, né? É quando você tem uma moeda e troca pela outra. Você faz o câmbio. Então, quando você vai para a Disney, né? Você troca o real pelo dólar, né? Se bem que agora, com o dólar a 5,70, só vai para a Disney que já tem o dólar, né? Quem tiver que comprar o dólar hoje não vai mais, né? A galera, nós vamos ficar tudo no Beto Carreiro, né? Meu filho perguntou para mim, papai, quando a filhinha fazendo, nós vamos para a Disney, eu falei, do jeito ao dólar, nós vamos só para o Beto Carreiro. Tudo bem? Então, a operação de câmbio é a troca de moeda, tá? Se você for numa casa de câmbio e comprar dólar, comprar euro, você vai ver que vai incidir o IOF lá. Bom, depois nós temos a terceira materialidade do IOF, que é seguro, operações de seguro, né? Todo mundo sabe que é uma operação de seguro, né? Você faz o seguro do seu carro, você paga lá 2, 3, 4% do valor do seu carro todo ano para a seguradora, e se houver algum sinistro com o seu carro, a seguradora te dá um carro, um valor, te paga o valor do carro, ok? Por último, nós temos as operações com títulos e valores mobiliários. Gente, títulos e valores mobiliários são aquelas operações que vocês fazem na Bolsa de Valores. É comprar e vender ação, comprar e vender opções, derivativos, tá? Contratos de dólar futuro, tá? Contratos de produto agrícola. Então, tudo isso são títulos e valores imobiliários, ok? Agora, preste atenção. Das 4 materialidades possíveis do IOF, a União só exercitou 3. Operações de crédito, operações de seguro e operações de câmbio. Quando você faz operações com títulos e valores imobiliários, a União não cobra de você IOF, tá? Por que ela não cobra? Porque ela não exerceu essa sua competência tributária, ou seja, ela não criou uma lei, não criou uma regra matriz de incidência tributária que adote como critério material do antecedente normativo, da sua hipótese de incidência, realizar operações com títulos e valores imobiliários. Entenderam? Por último,
por último não, por penúltimo, nós temos o imposto territorial rural. É um imposto que vai incidir sobre a propriedade territorial rural. Então, se você tiver uma propriedade imobiliária rural, você poderá vir ser compelido ao pagamento do ITR, ok? Aqui, gente, eu já peço licença para vocês, porque eu vou ensinar uma coisa para vocês. Ó, não confundam competência tributária com capacidade tributária ativa. Tá? A competência tributária é a atribuição conferida pela Constituição Federal aos entes tributantes para que, mediante lei, esses entes criem tributos. Acabamos de ver. Agora, capacidade tributária ativa é a capacidade, é a propriedade que a pessoa tem para figurar no polo ativo da relação jurídica tributária. Então, quem figura no polo ativo da relação jurídica tributária? Né? O sujeito ativo. Pô, professor, mas o sujeito ativo não é a pessoa política? Geralmente, mas não necessariamente. Tá ok? Então, olha só que interessante. Quem é que cobra o imposto de renda? União. Então, quem tem a competência tributária para instituir imposto de renda? A União. Agora, quem é que exerce a capacidade tributária ativa? É a própria União, através de uma secretaria chamada Secretaria da Receita Federal do Brasil. Entenderam? Quem é que tem competência para instituir imposto de importação? A União. Quem é que exerce a capacidade tributária ativa? A União. Agora, olha só. Quem é que tem competência tributária para instituir o ITR? União. A União. Agora, quem é que vai exercer a sua capacidade tributária ativa? A União faculta aos municípios, né, esse exercício, né? Então, olha só. Não é a União que faculta, tá, Wilton? Quem faculta isso é a Constituição. A Constituição vai falar assim, ô União, você tem competência tributária para instituir o ITR. Se você quiser exercer a capacidade tributária ativa do ITR, você pode. Mas saiba que a metade que você arrecadar com o ITR, você tem que entregar para os municípios. Agora, se você, União, que não está nem aí para o ITR, quiser facultar aos municípios exercício da capacidade tributária ativa do ITR, você pode. E aí os municípios vão ficar com todo o dinheiro para eles. Então, como o Wilton falou aí, muitas vezes a União ela firma convênios com os municípios e os municípios acabam exigindo, acabam cobrando o ITR. E quando eles cobram o ITR, eles exercem a capacidade tributária ativa. E eles ficam com todo o produto da arrecadação ITR. Mas vejam bem, eles não podem legislar. A alíquota, a base de cálculo, a materialidade, está tudo prevista na lei da União. A regra matriz de incidência está prevista na lei da União. O que os municípios podem fazer é exigir o cumprimento da regra matriz. Entenderam isso, gente? Professor, então a capacidade tributária ativa é basicamente quem cobra o imposto, né? É quem tem a capacidade para exigir. É quem figura no polo ativo da relação jurídica tributária. Pense assim, ó, a competência tributária é o poder de criar a regra matriz. Certo? Não é isso que eu falei para vocês? Quem tem competência tributária pode criar a regra matriz. Agora, a capacidade tributária ativa é o poder de figurar como sujeito ativo na regra matriz, entendeu? Quem é o sujeito ativo, Amanda?
Você lembra da regra matriz? Preciso relembrar. Aqui, ó. Vou colocar aqui para você, ó. Aqui, ó. Regra matriz, ó. Antecedente, lembra? Consequente. No antecedente, eu tenho a descrição de um fato que tem que ocorrer num lugar em determinado momento, que é a hipótese de incidência. Se esse fato ocorrer naquele local, então nós teremos o fato gerador. E, como consequência, uma pessoa vai ter o direito de exigir da outra o pagamento de uma quantia em dinheiro, que nós chamamos de tributo. E esse pagamento, nós vamos ver a quanto dele através da multiplicação da base de cálculo pela alíquota. Então, vejam só, no ITR, quem tem o poder de criar a regra matriz? Quem tem o poder de criar a norma jurídica tributária, mano? A União. A União. Então, ela tem competência tributária dela. Agora, quem é que pode figurar como sujeito ativo? A própria União também. Tanto a União, mas a União não pode delegar aos municípios figurar como sujeito ativo? Sim. Como o Wilton falou. Se a União quiser, ela firma um convênio com o município e aí quem vai figurar no polo ativo é o município. Aí vejam, aí eu separo. A União tem competência e o município vai ter capacidade tributária ativa. Entendeu? Sim. Alguma dúvida, pessoal? Professor, isso aí só ocorre com o ITR ou Não. com demais tributos? Ocorre com outros tributos e eu vou falar um pouco adiante para vocês. Entenderam, gente? A diferença, uma perguntinha boa de prova, hein? Diferenciar competência tributária de capacidade tributária ativa. Bom, voltando aqui. O ITR, então, é propriedade territorial rural também de competência da União. E aí nós vamos ter o IGF, que é o Imposto sobre Grandes Fortunas. E aí eu pergunto para a primeira coisa, o IGF nunca foi instituído pela União. A União jamais exerceu essa competência tributária, tá ok? Não há IGF no nosso ordenamento jurídico. Aliás, é uma outra perguntinha boa de prova, né? Existe o imposto sobre grandes fortunas no direito positivo brasileiro, né? O imposto em si não existe. Não existe uma lei criando uma regra matriz do imposto sobre grandes fortunas. Mas a sua previsão constitucional existe, né? Tudo bem? Gente, dito isso, eu quero perguntar para você o seguinte: o que é uma grande fortuna? Não teria que ser definido por uma lei complementar, então? Sim, exatamente. Eu estou te perguntando, para você, Amanda, o que é uma grande fortuna? É algo que a minha conta nunca vai ver, entendeu? Não diga nunca. Nunca. Professor, seria... É o que a família Murad tem, uma grande fortuna. Ô, louco. É. Então tá bom. A família Murad, você acha que tem uma grande fortuna? Você acha que isso que você está chamando de grande fortuna que a família Murad tem, se você colocar isso perto de um Grandene da vida, como é que eu fico? Você acha realmente que eu tenho uma grande fortuna? Você vai reduzir aos 95% dos brasileiros. Então, porque veja, isso é muito Objetivo, entendeu? De repente, para a gente aqui, o cara tem 5, tem 10 milhões, é uma grande fortuna. Você pegar para um empresário aí, 5, 10 milhões não é nada. Né? Não é nada. Eu conheço um empresário que ele doou R$1 milhão para a Basílica. Não é nada. Ele vendeu a empresa dele por R$1 bilhão. O cara vendeu a empresa por R$1 bilhão. Olha. Uma rede de supermercado vendeu por sei lá quanto, ainda ficou com os imóveis alugando para quem comprou. Quer dizer, então veja que o imposto sobre grandes fortunas,
ele é muito relativo. Saber o que é uma grande fortuna é um conceito jurídico indeterminado, porque eu não sei o que é uma grande fortuna. Então, é uma materialidade muito aberta. Então, a Constituição exige que a União, ao instituir o imposto sobre grandes fortunas, faça uso de lei complementar. Lembram-se? Via de regra, a Constituição Federal não obriga as pessoas políticas a instituírem tributos por lei complementar. Porém, em alguns casos específicos, essa obrigação existe. A aula passada eu falei do primeiro caso. Qual era mesmo? Quem se lembra? Empréstimo compulsório? Empréstimo compulsório. Isso, empréstimo compulsório. Legal, é isso aí. Na semana passada eu falei para vocês. A União, quando vai instituir empréstimo compulsório, precisa de lei complementar. E por que precisa de lei complementar no empréstimo compulsório? Qual é a razão de ser dessa exigência? Porque o critério material ele fica em aberto, né? Ele é indeterminado. É isso aí, porque o critério material é aberto. Então, aqui no IGF, apesar de eu já ter um critério material delineado, ele é muito amplo, porque nós não sabemos que é uma grande fortuna. Então, a Constituição também vai exigir que a União institua esse tributo através de uma lei complementar. Ok? É a segunda hipótese que a Constituição exige lei complementar para a instituição do tributo. Gente, esse imposto sobre grandes fortunas, ele tem um problema, tá? Porque, num primeiro momento, ele pode parecer muito justo, né? Porque vai tributar as pessoas que possuem grandes fortunas, tal, né? Em detrimento da população de baixa renda, etc. Mas as experiências do imposto sobre grande fortuna em outros países, elas mostram que esse tributo ele acaba acarretando uma fuga de capitais do país, tá? Então, ele já foi instituído, se não me engano, na França. Tem alguns países que instituíram esse imposto e não foi uma experiência tão bem sucedida assim, porque acaba afugentando o capital. Ainda mais no momento, no mundo que nós vivemos, como o mundo de hoje, que é um mundo muito volátil, né? O dinheiro ele sai de um país para outro de forma muito rápida, ok? Então, apesar de parecer, né, ser uma boa tributar as grandes fortunas, você tem que analisar esse imposto com ressalvas, porque ele acaba afugentando o capital do país que o institui. Tudo bem? Professor, é uma dúvida, porque quando a gente fala, por exemplo, em corrupção, muito se fala de paraíso fiscal. O que seria um paraíso fiscal? Quando eu for dar aula para vocês de imposto de renda, eu vou falar dos paraísos fiscais, tá? Mas, assim, a rigor, o paraíso fiscal é um país, geralmente é um país pobre, é um país que não tem recursos, e que, para atrair recursos, ele acaba criando uma legislação que vai beneficiar a pessoa que põe os recursos lá, entendeu? De que forma? Uma forma é tributando a renda de forma bem pequena, entendeu? Então, tem países lá no Caribe, né? Bahamas, Ilhas Caimã, Ilhas Virgens Britânicas, tá? São países onde o imposto de renda é de 1%, 2%. Então, o imposto de renda é bem baixinho. Para quê? Para atrair capital. Agora, tem países que, além desse favorecimento tributário, eles acabam fazendo um favorecimento societário. Por quê? Porque você monta uma empresa lá e ninguém vai descobrir quem é o dono da sua empresa. Entendeu? Eu não sei se você sabe, Amanda, mas aqui no Brasil, antigamente, as sociedades anônimas, né, as SAs, você tinha aquela ação ao portador. Então, era uma ação mesmo, era um bloquinho assim, ó, com um negocinho que era ação. Quem importava aquela ação era o dono da ação. Isso foi proibido no Brasil. Por quê? Hoje, todas as sociedades anônimas, vocês sabem quem é o dono das ações. As ações são todas nominais. Eu não posso ter ações ao portador. Mas nesses paraísos fiscais, às vezes tem. Entendeu?
Então, o cara abre uma empresa no paraíso fiscal, aí ele lá, a empresa são ações ao portador, ele vai do lado de um banco lá, pega as ações do portador, coloca num cofre do banco, assina um documento lá dizendo que dentro daquele cofre existem tantas ações do portador daquela empresa. Se o banco for assaltado, isso garante ele, entendeu? Só que se você vai fazer uma pesquisa de quem que é essa empresa aí, eles não vão dizer para você de quem é, porque eles vão falar, essa empresa é ações do portador. Entendeu? Então isso protege, isso faz o cara esconder o dinheiro dele lá, entendeu? Então os paraísos fiscais são países que possuem uma legislação que favorece o capital e atrai o capital, entendeu? Favorece do ponto de vista tributário, às vezes do ponto de vista societário, tem vários benefícios. Entendeu? Entendi. Obrigada, professor. Então, aqui nós terminamos a lista dos 7 impostos de competência da União. Vamos vê-los novamente? Imposto sobre importação de produto estrangeiro, imposto sobre exportação de produto nacional, imposto de renda e proventos de qualquer natureza, imposto sobre produtos industrializados, imposto sobre operações financeiras, notadamente de crédito, câmbio, seguro e títulos e valores imobiliários, imposto sobre a propriedade territorial rural e imposto sobre grandes fortunas. Tudo bem? Beleza. Vamos agora para os impostos de competência da União. Então, o primeiro imposto de competência da União é o ITCMD. Já ouviram falar? Do Estado, né? professor? Do Estado, isso. Dos Estados. É o imposto sobre a transmissão causa-mortes e doações de qualquer bens ou direitos. Então, veja só. Eu sou proprietário dessa casa. O dia que eu morrer, quem que irá me suceder nessa propriedade? Ou seja, quem é que irá se tornar proprietário da casa no meu lugar? Seus herdeiros. Seus herdeiros. Os meus herdeiros, tá certo? Hoje, né, seriam os meus filhos, ok? Porque a minha esposa já é dona da metade da casa comigo, ok? Enfim, não vou entrar nessa questão a esposa, na verdade, ela é herdeira também, né? Bom, então seria minha esposa e meus filhos, né? Ok. Agora, vejam só, gente. A propriedade está no meu nome. E a titularidade da propriedade vai ter que ser transferida do meu nome para o nome dos meus herdeiros, não é isso? Como é que se faz isso? Através de um processo chamado inventário, que pode ser um processo judicial ou pode ser feito um ato extrajudicial no cartório, ok? Então, olha só, como é que funciona esse processo de inventário? Primeiro, vai identificar o falecido, eu. Depois vai inventariar os meus bens, ou seja, vai listar todos os bens que compõem o meu patrimônio. Depois vai indicar quais são os meus herdeiros. E depois vai fazer a partilha dos meus bens entre os meus herdeiros, entenderam? Então, o processo de inventário, ele começa assim, ó, João morreu. João deixou tais bens e João deixou tais herdeiros. Nesse processo, eu vou partilhar os bens do João entre os seus herdeiros. É isso. Ok? Ocorre que essa transmissão da propriedade se deu em função da morte, não é isso? Do proprietário do bem. Então, a transmissão causa mortes. E aí é muito interessante, porque quando você vai fazer o processo de inventário,
você vai ter que recolher o imposto causa-mortes. Se você não recolher o imposto causa-morte, dificilmente você vai conseguir finalizar o seu inventário. Tudo bem? Então, eu diria que a materialidade do ITCMD seria receber herança, entendeu? É se tornar proprietário de um bem em função da morte do seu proprietário. Tudo bem? Agora, o que era feito antigamente? Murad está lá na cama, lá, morrendo lá. Então eu falo, pô, eu vou morrer. Meus filhos vão ter que pagar o ITCMD, né? Então você chamava lá o cartório e falava, ó, eu vou dividir meus bens em vidas entre meus filhos. E doava tudo para os filhos. Só que agora não acontece mais isso. Ou pode até acontecer, mas você vai ter que pagar o imposto de qualquer jeito, porque o imposto é sobre a transmissão causa-mortes e doações de qualquer natureza. Então, se você doar em vida aquilo que é seu, a pessoa que está recebendo a doação também deverá pagar o tributo. Tá ok, gente? Dúvidas? Professor, então seria imposto sobre herança mesmo, é isso? Então, cara, é o imposto que incide sobre a transmissão de bens, da propriedade de bens, né, em função da morte de alguém. Ou da doação. Porque tem muita gente, Adolfo, que doa em vida, tá? Uhum. O cara doa em vida e fica com usufruto para ele. Tá, entendi. Mas se você doar em vida e manter o usufruto para você, mesmo assim você vai ter que pagar o imposto. Uhum. Ok? Atualmente, a alíquota desse imposto no estado de São Paulo é de 4%, e tem um projeto de lei tramitando na Assembleia Legislativa que quer majorar esse imposto para 8%. Ok? Professor, onde esse imposto é recolhido? Ele é recolhido no estado em que o processo corre ou ele é no, sei lá, na casa da pessoa Então, que vai receber? aí, Yasmin, vai depender do bem, entendeu? Porque se for dinheiro, aí é onde o inventário está rolando. Porque o inventário tem que ser aberto no domicílio do falecido, né? Sim. Então, se ele deixar dinheiro, se ele deixar ações, né, vai ter que ser recolhido para onde está o estado que está sendo feito o inventário. Agora, se for imóvel, não. Aí é para o estado onde está localizado o imóvel. Ah, entendi. Obrigada, professor. Tá bom? Bom, depois, gente, nós vamos ter o segundo imposto de competência dos estados, que é o ICMS. Professor, rapidinho. No final do primeiro imposto dos estados, está falando doação de quaisquer bens ou direitos. Doação de direitos? É, Que seria um exemplo? direitos autorais, Ah, e bens. Tá? entendi. Uhum. Gente, o imposto número 2 aí dos estados é o ICMS. Deixa eu explicar uma coisa para vocês. O ICMS é o imposto que incide sobre a circulação de mercadorias e a prestação de serviços. Já vou explicar para vocês. O ICMS, gente, é o imposto que mais arrecada para os estados. Normalmente, 80% da arrecadação tributária dos estados provém do ICMS, tá ok? Então, o ICMS ele é deveras importante para os estados, muito importante. Os estados dependem muito do ICMS para promover a arrecadação tributária, ok? Aliás, se você somar o que todos os estados arrecadam com o ICMS, supera o que a União arrecada com o imposto de renda. Ok? E ele vai incidir sobre operações de circulação de mercadoria, ou seja, a compra e venda do comércio.
Todo dia, toda vez que o comerciante vende alguma coisa ou revende alguma coisa, ele vai ser obrigado a pagar ICMS. Nem sempre, tá? Eu vou explicar para vocês. A última aula desse semestre, eu vou explicar ICMS para vocês, ok? Terceiro imposto de competência dos estados, é o IPVA. É o imposto que vai incidir sobre a propriedade de veículos automotores. Fechou? Não preciso dizer para vocês que a guerra fiscal está aqui, né? No ICMS e no IPVA, né? Porque a empresa opera em São Paulo e registra o veículo em Minas Gerais, onde a alíquota de IPVA é mais barata, tá ok? Aí dá uma briga fenomenal. Bom, vamos para os impostos de competência dos municípios. O primeiro imposto de competência dos municípios é o imposto sobre a propriedade predial territorial urbana, o famoso IPTU, né? Então, o IPTU é um tributo de competência dos municípios. Aliás, gente, deixa eu falar uma coisa para vocês. No último projeto de reforma tributária, durante o governo Lula, havia no projeto de reforma tributária, eles queriam transferir a competência tributária do ITR da União para os municípios. A ideia era essa. Porque vocês concordam comigo que tributar a propriedade territorial rural é muito melhor que os municípios exerçam a competência. Ninguém é melhor que os municípios para conhecer a sua zona rural. Aliás, a União não está nem aí para o ITR. Ok? Só que aí não passou, né? O lobby dos grandes proprietários rurais foi muito grande. E aí manteve-se a competência com a União e apenas aquela possibilidade de transferência da capacidade tributária ativa que foi para os municípios. Tudo bem? Eu esqueci de falar isso para vocês, eu acho que isso é importante. Bom, então os municípios têm... Professor, Oi. mas qual que é o interesse dos proprietários de terra nisso aí, de não transferir aí a competência para o município? É que para a União cobrar o ITR, a União não tem interesse no ITR, porque ela vai cobrar o ITR no país inteiro, entendeu? Então, ela não vai criar uma estrutura para correr a zona rural do país inteiro cobrando ITR. Tanto que ITR é uma ninharia, é muito barato. Agora, se você transferir para o município, opa, é mais uma fonte de renda para o município. E o município está ali, cara. O município pode fazer o cadastro das propriedades imobiliárias rurais e pode dar uma tributadinha mais pesada na propriedade rural, entendeu? Isso daí tenderia a aumentar a carga tributária através do ITR. E aí os grandes proprietários fizeram um lobby lá e manteve-se isso com a União. Ok? Entendeu, Will? Beleza. Aliás, a União não está nem aí para o ITR porque ela sabe que se ela se esforçar para arrecadar, a metade já fica com os municípios. Quer dizer, ela vai estar trabalhando tendo o município como sócio. Entendeu? Já começa daí. Então, ela acaba, mais às vezes, deixando para os municípios arrecadar. Bom, depois do IPTU, nós vamos ter o ITBI, que é o Imposto sobre a Transmissão Intervivos, ou seja, entre pessoas vivas, a qualquer título, por ato oneroso de bens imóveis, de direitos reais sobre bens imóveis ou cessão de direitos à sua aquisição. Então, olha só, o ITBI, gente, ele vai incidir sobre a compra e venda, sobre a permuta de imóveis, hein? Entre pessoas vivas. Então, vou dar um exemplo para vocês. O ITBI aqui em Taubaté, ele é de 2%. Ok? Se você doar o seu imóvel para alguém, você vai pagar qual o tributo? ITCMD.
ITCMD. ITBI, né? Não, se você doar, José Lemos. A doação... Vai lá na causa morte, não? Quê? ITCMD? ITCMD. Se eu doar o meu imóvel, quem receber esse imóvel vai pagar ITCMD, 4%. Agora, e se eu vender o imóvel? Aí paga ITBI, 2%. É melhor vender e não receber e fazer o contrato de venda, né? Então, mas você vai ter que declarar para a Receita Federal, né? Tomar cuidado aí. Vai ter que contratar um tributarista para poder fazer isso bem Boa feito. ideia. Né? Essa é uma boa ideia, viu? Senão você fica fazendo besteira aí para ficar livre de 2% e acaba pagando 27,5% para a União lá do Imposto de Renda. Tá? Agora, o ISS, gente... deixa eu falar outra coisa. O ITBI, então, olha só, é uma operação que vai transmitir bens imóveis, hein? Só bens imóveis, hein? Presta atenção. No ITCMD, Amanda, quaisquer bens ou direitos. No ITBI, bens imóveis. Entendeu? Então, olha só, no TCMD é qualquer bem ou direito e a transmissão é de um morto para um vivo. Aqui no ITBI, não. São só bens imóveis, a transmissão é entre pessoas vivas e a transmissão tem que ser onerosa. Ou seja, não pode ser uma doação. Tem que ser uma compra e venda ou uma permuta. Tudo bem? E, por fim, nós temos o ISS, que é o Imposto sobre Serviços de qualquer natureza, que também é de competência dos municípios. Agora, deixa eu falar uma coisa para vocês que é importante também. A grande maioria dos serviços serão tributados pelos municípios através do ISS. Agora, existem duas espécies de serviços que não estão no âmbito de incidência do ISS, mas sim estão no âmbito de incidência do ICMS. Gente, à luz da Constituição de 67, o ICMS ele não chamava ICMS, ele chamava ICM. Era Imposto sobre a Circulação de Mercadorias. Ele ganhou esse S aqui, por quê? Porque o legislador constituinte de 88, ele transferiu para os estados a competência para tributar duas espécies de serviços via ICMS. Quais são essas duas espécies de serviços? A prestação de serviço de transporte intermunicipal e interestadual e a prestação dos serviços de comunicação. Então, serviço de comunicação, telefonia. Vai lá na sua conta do telefone para você ver se não tem ICMS lá. Ok? Professor, Pois não. o senhor poderia repetir de novo o que o senhor disse? O legislador constituinte de 98 transferiu para o Estado a competência... O legislador constituinte de 88... 88. Transferiu para os estados a competência tributária para instituir via ICMS, né, para tributar via ICMS, dois tipos de prestação de serviços. O serviço de transporte intermunicipal e interestadual e o serviço de comunicação. Gente, o que é um serviço de transporte intermunicipal e interestadual? É um serviço de transporte entre municípios ou entre estados.
Ok? Agora, prestem mais atenção ainda. O serviço de transporte intramunicipal, o que é intramunicipal? É dentro do município. Ele vai ser tributado pelo ISS municipal. Entenderam? Então, se eu pegar um táxi daqui da minha... Que táxi, pessoal? Não existe mais táxi, hoje é Uber. Se eu pegar o Uber da minha casa, aqui em Taubaté, em Quiririm, com destino ao centro da cidade, essa operação poderá ser tributada pelo ICMS ou pelo ISS? ISS. ISS. Por que ISS? Dentro do mesmo município, né? Porque o transporte teve origem e destino dentro do município. ISS. Agora, e se eu pegar o Uber para ir lá em Caçapava? A ICMS. Aí eu pulei o âmbito de incidência agora do ICMS. Porque a operação é entre municípios. Ok? Professor, mas aí como é feita essa diferenciação, como nesse caso que o senhor deu de exemplo, né? Que tanto pode ser dentro do município, ou fora, entre estados? Agora lembrei de você, Carolina. Você, a câmera passada, você abriu a câmera. Lembrei agora, tá vendo? Eu já lembrei de você. É, eu mesmo. Então, eu não entendi a sua pergunta. Não, porque assim, o mesmo transporte, por exemplo, uma mesma transportadora, ela pode estar tanto assim dentro do município, transportando dentro do município, ou outra viagem para outro estado. Como que é feita essa diferenciação daí? Então, Porque... vamos pegar a ABC Turismo, certo? ABC Transportes, Taubaté. Certo? Se você pegar um ônibus na rodoviária velha, com destino ao Quiririm, essa operação vai ser tributada pelo ISS. Agora, se você pegar um ônibus na rodoviária velha com destino a Tremembé, a operação vai ser tributada pelo ICMS, entendeu? A passagem, o preço da passagem, né, o ticket, né, da passagem, que é a base de cálculo, a operação vai ser tributada pelo ISS e pelo ICMS, dependendo da origem e destino da operação, entendeu? Ah, tá. Daí consegue definir pela passagem, por exemplo. Pela passagem, exatamente. Ah, tá. Obrigada, professor. Professor, o senhor sabe dizer se a Uber recebe esse controle também de fiscalização, de pagando esses tributos aí, sendo intramunicipal ou intermunicipal? Cara, eu confesso para você que eu não sei como que está ocorrendo a tributação do ISS sobre o Uber, tá? Aliás, eu vou falar para você, quando eu falei Uber, eu falei, poxa vida, eu nunca pensei, será que o Uber está pagando ISS ou ICMS? Será que não está pagando nada, né? Eu não parei para pensar, cara. Mas, veja bem, é uma operação de transporte. Porque você pode transportar pessoas e você pode transportar cargas, né? No caso do Uber, está transportando pessoas. E você paga por aquele transporte. Então, é uma operação de transporte. Se você pegar o Uber de Taubaté para Caçapava, tecnicamente, essa operação de transporte poderá ser tributada pelo ICMS. E se você pegar o Uber de Taubaté para Taubaté mesmo, essa operação poderá ser tributada pelo ISS. Né? Tudo bem? Beleza. Agora é melhor tá? Ficam registradas lá no celular, né? No sistema deles, né? Se eles não pagarem, né, via uma fiscalização, vai ser fácil fiscalizar, né? Entendeu? Entendi, professor. Vamos lá. Agora, qual é a competência tributária do Distrito Federal? À luz do que dispõe o artigo 155 e o artigo 32, parágrafo 1º da Constituição, o Distrito Federal vai atribuir para si todas as competências tributárias estaduais
e todas as competências tributárias municipais, tá ok? Então, eu vou fazer um negocinho aqui, ó. Ó. Tá vendo? Todos os tributos de competência, todos os tributos de competência estadual, não ficou legal, não. E todos os tributos de competência municipal também são de competência do Distrito Federal. Tudo bem, gente? Então, lá no Distrito Federal, esse problema aí do transporte perde sentido, certo? Porque vai ficar tudo com o Distrito Federal. Tudo com o Distrito Federal, exatamente. Né? Gente, agora, eu confesso a vocês que o que eu vou ensinar para vocês hoje, agora, eu nunca ensinei para turma nenhuma, tá? Mas eu sempre ficava com uma pulga atrás da orelha. Eu falava, poxa, quando eu dou competência tributária, eu acho que eu tinha que falar isso para eles. E hoje eu acordei de manhã e decidi falar. Então, preste atenção, tá? O seguinte, vocês já ouviram falar do princípio do tratamento favorecido às empresas de micro e pequeno porte? Que está no artigo 179 da Constituição? Ó, o Éder aí. Ô, Éder. Tá esperando você, brother. A aula sem a sua presença não é a mesma coisa, cara. Então, vamos lá. Vocês já ouviram falar do princípio do tratamento favorecido às empresas de micro e pequeno porte? O que é esse princípio? A Constituição, ela vai dizer o seguinte para os entes tributantes. Ó, as empresas de micro e pequeno porte têm que ter uma tributação mais leve, porque elas são empresas pequenas. Mas, apesar de serem pequenas, elas são numerosas. E foi feito um estudo e a economia, ela necessita dessas empresas, porque elas empregam muito. Então, a Constituição ela diz o seguinte, União, Estados, Distrito Federal e municípios, eu quero que vocês dêem um tratamento tributário favorecido a essas empresas. E esse tratamento tributário favorecido, gente, deu surgimento de um tributo chamado Simples. Já ouviram falar? O Simples. O que é o Simples? É a unificação de vários tributos. Você unifica vários tributos. Então, empresa de micro e pequeno porte, em vez de pagar imposto de renda, contribuição social sobre o lucro líquido, PIS, COFINS, IPI, contribuições previdenciárias, ele paga um tributo só chamado de Simples, porque a tributação dele fica mais simples e a carga tributária dele é reduzida. Entenderam isso aí? Na última aula do semestre que vem, eu vou voltar nesse assunto e vou explicar em detalhes com vocês, ok? Hoje eu quero só que vocês entendam. Quando vocês virem falar, o Simples, o cara pagou o Simples. O que é o Simples? É um tributo cuja base de cálculo geralmente é a receita da empresa. Você pega a receita da empresa, multiplica por uma alíquota, e quando você paga o Simples, você quita uma série de tributos, ok? Agora, olha só que interessante. Muitas empresas, né, muitos comerciantes, são micro e pequenos empresários, então estão no Simples. E muitos prestadores de serviço também. E aí, como é que faz? Presta atenção aqui, ó. Artigo 146, inciso 3. Lei complementar poderá estabelecer normas de matéria tributária, especialmente sobre definição de tratamento diferenciado e favorecido para as microempresas e empresas de pequeno porte. Agora, olha o parágrafo único. A União, mediante lei complementar, poderá instituir regime único de arrecadação dos tributos da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios. Então, veja, esse parágrafo único aí, ele acaba dando competência tributária para a União, mediante lei complementar,
instituir o Simples e aglutinar dentro do Simples tanto o ICMS estadual quanto o ISS municipal. Estamos entendendo? Não sei se eu fui claro para vocês aí. Eu acho que esse é um momento ainda difícil de enxergar isso, mas é importante. Então, olha só. Se eu tenho uma rede de lojas, eu não estou no Simples, porque eu não sou microempresário nem empresário de pequeno porte. Então, eu vou pagar ICMS, vou pagar imposto de renda, vou pagar contribuição previdenciária, vou pagar PIS/COFINS. Agora, se eu for um lojinha só, que nem Mohamed, uma lojinha ali no mercado, né? Aí eu sou de pequeno porte, sem menosprezar o comércio do Mohamed, claro, né? Mas aí você é uma microempresa, uma empresa de pequeno porte. Nesse momento, você pode aderir ao Simples. Só que daí, quando você paga o Simples, o ICMS já vai embutido naquele Simples também. Só que a lei que instituiu esse Simples, ela é federal, é da União, uma lei complementar da União. E o que a União faz? Ela arrecada esse tributo, pega um pedaço dele e entrega ao município a título de ICMS. Entenderam? É a mesma coisa que o prestador de serviço. Se ele está no Simples, ele vai pagar o Simples. A União vai receber esse dinheiro, vai pegar um pedaço dele e vai entregar para o município a título de ICMS. Então, na verdade, o que eu entendo é que, nesses casos, o Estado e o município acabam perdendo a competência tributária, porque a competência tributária acaba passando para os estados, para a União. A partir do momento que a União institui o Simples e engloba nesse Simples ICMS e ISS, os estados e municípios acabam perdendo a competência tributária. Agora, em contrapartida, a União tem que entregar uma parcela do que arrecada aos estados e municípios a título de ICMS e a título de ISS. Entenderam? Professor, Foi. mas nesse caso aí, o que perde não é a capacidade tributária ativa? Não, porque a lei é federal, o Wilton. Perde a capacidade tributária ativa também. Porque quem arrecada é a União. Mas você perde... veja bem, isso é uma coisa muito nova, tá? Isso aqui é de 2006 para cá. Essa redação aqui é de 2006. É algo recente, tá? Mas eu penso que a competência tributária dos estados e municípios, no que diz respeito a ICMS e ISS, ela vai ficar prejudicada caso a União exerça essa competência que está no parágrafo único e que está na tela para vocês e crie um Simples que englobe ICMS e ISS, entendeu? Porque se a União criar um Simples envolvendo só os tributos federais, não tem problema. Mas o problema é que esse parágrafo único permite à União englobar no Simples tanto o ICMS estadual quanto o ISS municipal. Entenderam? E nesse caso aí, professor, a soma das alíquotas de cada um desses impostos do tributo vai ser menor. Ó, não necessariamente, mas geralmente. Você não troca 6 por meia dúzia, né? Então, mas a sua vida fica mais fácil. Você não precisa calcular e recolher 6 guias diferentes. Sua vida fica mais fácil. É só pegar a receita, multiplicar pela alíquota e acabou. Mas, normalmente, reduz também a carga tributária, ok? É que pode ocorrer de não reduzir a carga tributária. E essa alíquota, ela vai ser única, professor? Não. Ela não é única. Ela varia conforme a atividade da empresa e varia conforme o faturamento da empresa também. Empresa que tem receita maior paga uma alíquota maior. Entenderam isso aí, gente? Entendeu, Amanda? Professor, não entendi muito bem, não. A Amanda é sincera. Entendeu, Amanda? Não, né? Professor, então o Simples, ele é a junção do ICMS mais o ISS, que deveria ser recolhido pelo Estado mais pelo município, e a União ainda fica com uma parte desses dois. Vou explicar para você, ó. Agora vocês vão entender.
O Simples, ele reúne o imposto de renda, ele reúne o IPI, ele reúne o PIS e COFINS, ele reúne a contribuição social sobre o lucro líquido e ele reúne a contribuição previdenciária. Então, você veja que o Simples, ele reúne vários tributos, todos de competência da União. Até aí nenhum problema, porque você recolhia o Simples para a União, ICMS para o Estado e ISS para o município. Só que veio uma emenda à Constituição e jogou esse parágrafo único aí, ó. E passou a conferir à União competência para, mediante lei complementar, instituir um regime do Simples que englobe, além dos tributos da União, o ICMS e o ISS. Então, se eu sou um comerciante e estou no Simples, eu vou lá e recolho o Simples e já paguei o ICMS. A União recebe esse Simples e um pedaço dele ela joga para o Estado como ICMS. E se eu sou um prestador de serviço que estou no Simples, eu vou lá, pago o Simples, está pago o ISS. Só que a União recebe esse Simples, pega um pedaço dele, devolve para o município a título de ISS. Entenderam agora? Então, unificou mais, é isso, professor? Unificou, abrangeu os impostos do Estado e do município agora, além do Simples da União. Exatamente. É por Só isso daí que... a parte desse imposto que vai ser recolhido, abrangendo todos esses impostos, vai ser passada para o Estado, é isso? Exatamente. Se quem está recolhendo é um comerciante, um pedaço vai ser devolvido para o Estado a título do ICMS. Se quem está recolhendo é um prestador de serviço, uma parte vai ser devolvido para o município a título de ISS. Não é assim, Éder? O Éder Sim, não é amigo é que a vantagem, a grande vantagem é que você diminui o seu trabalho interno, é que eles não percebem, mas na realidade, se você tiver a tributação completa, você precisa de 2 ou 3 funcionários para fazer isso. Com o Simples, com um só você resolve. Então, você diminui bastante seu trabalho interno e seu custo interno também. Por isso que eu disse para o Wilton, o Simples, geralmente você tem uma redução da carga tributária. Não necessariamente, porque se o seu faturamento for muito alto, Bruna, a alíquota vai aumentando conforme a sua receita, entendeu? Então, quando você vai chegando lá em 2, 3 milhões, aí começa a não ser vantajoso. Mas quem é pequenininho é vantajoso. E além de ser vantajoso, é mais simples. Porque você não precisa calcular um monte de tributo nem recolher um monte de tributo. Basta você pegar a receita da empresa, multiplicar pela alíquota e está pago tudo. Não é, Mohamed? Cadê o Mohamed? Alô? Não é. Conforme o faturamento chega a 10%. E se quiser dar um cano, por exemplo, no governo federal, em vez de estadual, agora não pode. Agora, se der cano simples, dá cano em todo mundo, né? Em todo mundo. E todo mundo pode fiscalizar você. Exatamente. Quer dizer, assim, se eu quiser pagar, por exemplo, o ICMS, não quiser pagar o federal, não tem mais isso agora, né? É uma guia só. É uma guia só. Quer dizer, o cara, se não conseguir pagar todos os impostos de uma vez, ele podia, por exemplo, pagar uma ou outra, conforme o faturamento, né? Agora não, agora dá cano em todo mundo. É o que está acontecendo. Aí tem que entrar no parcelamento, né? Acabou de ter um parcelamento para quem está no Simples, né? É. E tem o caso que, se você não pagar também, eles retiram o regime do Simples para você. Aí você fica coagido praticamente cair do 5,6% para 18%. Eu acho um absurdo. Para matar o caboclo. Aí já mata o caboclo logo. Eu acho isso um absurdo. E o Supremo Tribunal Federal falou que isso é constitucional. Porque, gente, se você é um microempresário, você entra no Simples. Só que se você deixar ele recolher o Simples, você vai ser desclassificado. Aí você perde o direito de estar no Simples. Aí você vai ser tributado como uma empresa grande. Aí que morreu mesmo, né? Aí que enterra você de vez mesmo. Isso aí é coação, né?
Difícil. Mas é isso. E o Supremo falou que isso é constitucional. É melhor pagar, né? Então paga, ou fecha. Professor, Ou trabalha sem pagar, faz como todo mundo. Oi. esse artigo 146 está falando de norma geral, né? Isso. E a União, quando ela faz essas normas gerais, não é em nome da República Federativa? Isso, é isso Então, aí mas mesmo. aí, e nesse caso, então, continuaria. Tanto é, ô Carolina, que o Simples é chamado de Simples Nacional, não é Simples Federal, tá? É Simples Nacional, porque aqui é um Simples que vai influenciar na esfera jurídica de todas as pessoas políticas. Aliás, eu vou dizer mais uma coisa para você. Aqui acabou a federação, tá? Aqui no Simples quem manda é a União, meu. Ela é que manda. Acabou a federação. Então, por isso que surgiu esse questionamento, né? Porque como é a União que repassa, é ela que recebe. A minha esposa, ela estuda direito tributário também, né? Aliás, a gente se conheceu lá no direito tributário, quando eu fazia pós-graduação lá. E ela, a tese de mestrado, a dissertação de mestrado dela foi sobre esse princípio, tá? E vou falar uma coisa para você. Ela foi conversar com quem idealizou isso daqui, entendeu? E aí ela fez essa questão, pô, mas e a federação? Aí a pessoa virou para ela, mas que federação, filha? Federação já era, entendeu? Porque aqui, vejam, aqui os estados e municípios passam a ficar na mão da União. A União que estabelece as alíquotas, a União que estabelece a base de cálculo, a União é que cobra, a União é que divide, a União faz tudo. Aqui, os estados e municípios praticamente são subordinados à União. Aqui a União está no patamar acima. Aí você vai ter que dizer o seguinte, não, quem institui o Simples não é a União, é a República Federativa do Brasil. Pô, mas essa República Federativa do Brasil está demais, né? Mas esse é um seríssimo problema, tá? E muito legal a sua colocação, viu, Carolina Moreira? Obrigada pelo esclarecimento, professor. Mais alguma dúvida, pessoal? Então, a gente fechou aqui todos os impostos de competência, tá? Tá aqui, ó. Artigo 153, imposto de competência da União, 155, imposto de competência dos estados, 156, municípios. Ok? O Éder ficou com medo dessa aula aqui, ele ia ficar muito nervoso de ver todos os impostos aqui, ele achou melhor não chegar mais tarde, né? Aí, vamos tomar um café, daí quando a gente voltar, eu vou falar da competência tributária dos outros tributos. Tudo bem? São 9h35. 10 para as 9? Beleza. Tá bom? Ok. Obrigado, pessoal. 10 para as 9, então a gente volta, tá bom?